embora desde o início, pelo que a gente resgatou depois dos documentos ou das reuniões preparatórias anteriores ao início do projeto, sempre contaram com as escolas. Mas nós, pelo menos as escolas aqui de São Paulo, no núcleo que a gente faz parte, nós só fomos evocados quando da execução do processo. O que a gente lamentou muito, porque quando você está nos bastidores da concepção, da formação, você já vai se revestindo, né, da lógica, você vai já comprando a proposta, você já vai vendo as formas de articulação, você já vai saindo com ideias e com propostas, né? E quando a gente foi chamada para o processo, já era para iniciar a execução. Então, a gente levou um certo tempo para poder, né, adentrando mesmo ao projeto e ajudando da melhor forma aí. Porque assim, nós já estávamos desenvolvendo um trabalho de fortalecimento da lógica da educação permanente no Estado, que já não é uma lógica simples, né? Ela mexe com pontos fundamentais, é um trabalho delicado, difícil. A autonomia, a gestão do município, o pleito de gestão do município foi uma luta, né? Uma conquista. Então a gente respeita muito isso. Então a gente tem que entrar com muito cuidado nesse território, muito respeitosamente nesse território e conhecê-lo. E para conhecê-lo a gente tem que parear com as pessoas que estão lá, a gente tem que conhecer a realidade local. Isso leva um tempo. As articulações, elas facilitam muito o processo, mas antes da execução tem todo um trabalho delicado, cuidadoso. Então assim, a gente tem uma proximidade grande com os departamentos regionais de saúde. Cada escola tem mais de um departamento, né? Então a gente tem 3, 4 departamentos regionais de saúde na área de abrangência. Muitos municípios, nós somos em 6 no estado de São Paulo, para fazer toda a área de abrangência do estado de São Paulo. Então a gente tem um contato direto com o departamento regional, especificamente com o núcleo, que aqui em São Paulo a gente chama de CDQ, que é o Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS, onde nós temos um núcleo de educação permanente e um núcleo de humanização, que são 2 políticas que caminham juntos e precisam ser preservadas em todos esses processos. Então, a gente tem muito contato com essas, né, com as pessoas que estão nesses núcleos, que por suas vezes também têm os contatos com os núcleos de educação permanente que estão nos municípios. Então, a gente já vem trabalhando há alguns anos para fortalecer os núcleos de educação permanente municipais, os núcleos de educação permanente regionais e que eles estejam atrelados aos departamentos regionais de saúde, né? Para que tudo que aconteça no território as pessoas tenham conhecimento, que eles não venham em duplicidade, não sejam antagônicos, né? Que a gente consiga mesmo implantar uma lógica de cuidado e de atenção aí, né? Então, isso tudo tem uma certa morosidade, porque assim, embora eu reitero, né, de que o programa é muito bom, trouxe grandes avanços para a questão da saúde mental no estado de São Paulo, ele não poderia vir atropelando essa lógica. Nós tínhamos que, né, não até porque, por exemplo, um dos maiores enfrentamentos da educação permanente é a gente desmistificar que educação permanente não quer dizer só curso, né? A roda de conversa, as discussões das problemáticas locais. Então, nós não poderíamos fazer deste curso uma execução do curso, por melhor que ele seja, né? Mas respeitando todo esse processo que já acontecia aqui. Então, a gente lamentou ter iniciado dessa forma. Trouxe alguns precalços que a gente foi tendo que corrigir durante o tempo aí. Mas eu acho que a gente conseguiu um avanço interessante. Vocês conseguiram fazer uma adequação na sua região, né? São quantos municípios? Eu tenho mais de 94 municípios, 3 regionais, a de São João da Boa Vista, a de Campinas e a de Piracicaba, e os 5 municípios em torno de Franco da Rocha, que já pertence à regional a DRS1, que é aqui da Grande São Paulo. Uma vez corrigido, né, e aceito o desafio, você capitalizou nesta rede para poder executar? Exatamente, exatamente. A primeira vez que acontece uma capilarização, um curso que dê essa capilarização no Estado,
Não, nós já trabalhávamos com essa lógica, principalmente, por exemplo, dos agentes, a formação do próprio agente comunitário de saúde segue essa lógica. A gente trabalha com lógicas muito parecidas. Eu acho que a gente não conseguia, até por conta do potencial das parcerias envolvidas no projeto Caminho do Cuidado, ter talvez tão sistematizado o material didático, o apoio logístico e a própria questão de todo o financiamento nesse sentido de que ele tinha uma lógica única, né, e facilitou o processo. Né? Então, nesse sentido, tem um diferencial grande. O próprio tema, né, saúde mental, tanto que a gente teve um despertar do interesse de outros profissionais da saúde mental querendo fazer o curso. Né, de enfermeiros, de psicólogos, fonoaudiólogos, porque assim, a gente não tem muitos cursos nessa área e nessa temática do uso do álcool e droga, né? Tanto que isso no território nacional, né? Por isso que surge o programa, né? E aqui não foi diferente, né? Todo mundo ficou muito interessado em fazer o curso. Você acha que aproximou a atenção básica à saúde mental? Acho que sim, acho que sim. Como eu disse, todos os nossos esforços exatamente para aprimorar. Então foi mais um dos instrumentos que facilitou, né? Porque daí teve que pensar saúde mental, saúde, né? Atenção básica, as escolas, né? Os equipamentos que produzem os processos de formação ou que incrementam ou que aí tentam consolidá-los, né? Acho que sim, com certeza contribuiu para isso, sim. Você como pedagoga, como é que você avalia essa estrutura de orientador, tutor, educador? Quando eu falo que a lógica do processo, né, do projeto Caminho do Cuidado se aproximou muito da lógica que nós trabalhamos o agente comunitário, é porque, por exemplo, quando nós trabalhamos com o docente, o profissional da rede, a gente faz esse investimento de que, assim, todos estão envolvidos na construção do conhecimento, na troca de saberes, né? Aquele que está na qualidade de quem aprende e naquele que está na qualidade que ensina também precisa estudar, precisa retomar, precisa rever os seus pontos, precisa trocar e aprender com isso e se apropriando das questões do território, né? Então é um avanço muito grande. Isso também aconteceu com esses atores envolvidos, né? Você vê, nós estamos em pleno momento de firmar mesmo as questões das redes psicossociais, entendeu? Então, esses profissionais são profissionais que estão nesse cenário. Então, eles vão levando esse trabalho já, vão levando essa proposta, né? A lógica da redução dos danos, essa questão de possibilitar uma ampliação maior do cuidado para esse usuário, né? Na questão do acolhimento, na questão da escuta qualificada, né? Do olhar para a pessoa usuária de drogas como pessoa, né? Não essa questão de exclusão, né? Mas ao contrário, né? Da inclusão do sistema, de fazer valer os direitos de cidadão, né? Dessas pessoas. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, essa lógica corroborou sobremaneira. Lugares que conseguimos chegar, sem dúvida, né? Desde a questão individual de cada agente comunitário que está ali, né? Porque a gente sabe que concorre para essa questão da forma de ver o usuário de crack, álcool e outras drogas, muito da questão religiosa, muito de preconceitos, né? Então, eu acho que poder discutir a reforma psiquiátrica, poder ter um contato mais profundo a nível de discussão mesmo com as pessoas que estão ali fazendo, sobre a política de saúde mental, sem dúvida nenhuma, tocou, tanto no individual quanto no coletivo, que era a proposta da gente. Embora a gente saiba que essas questões, elas têm que ser... esses dias nós discutimos um grupo de amigos, né, que o homem é o único ser que precisa ser estimulado o tempo todo, né? Se ele não é estimulado, ele não responde. Então, a gente precisa sempre ter mecanismo para estar fazendo isso, né? A gente precisa estar sempre mexendo, trazendo isso em discussão. Por isso que eu falo que eu acho que traz um impacto grande para a questão da rede psicossocial. Porque como é um tema que está em discussão, quando é algo que está, ele vai criando esses movimentos, né? Tem tudo para ele continuar, para não ter findado no curso. Então, acho que cria um impacto
que a gente espera que reverbere no cotidiano e que ele vá fazendo esse movimento para auxiliar mesmo que a rede se estabeleça, que ela seja dinâmica, né, e que ela possa contribuir, porque a saúde mental tem essa riqueza, né, ela perpassa várias situações, né, e juntando a questão da amplitude do conceito, que a gente espera que vá para além do conceito da saúde, né, que essa questão da vida, da qualidade de vida, a gente espera que tenhamos produzido este impacto, mas que esse impacto tenha provocado movimento e que ele vá para além do projeto que finda agora. O legado é isso, né, da gente se ver como elo disso tudo, né, a gente se vê como um ator que possa contribuir para isso. Acho que fortaleceu as nossas articulações, né? As maiores dificuldades apareceram com os municípios pequenos. Aqui em São Paulo a gente teve a questão da dengue, que foi né, muito grande. A gente tem um déficit nas vigilâncias sanitárias, nos visitadores, tal, que fazem com que os agentes comunitários de saúde eles tenham que fazer, né, desempenhar esse papel junto, né, nesse momento. Então a gente teve algumas salas que não puderam ser executadas, alguns municípios que foram impedidos porque eles foram conclamados para essa outra questão, e a gente entende isso claramente, nós estamos aqui para isso, né, para a gente contribuir e tal. Então assim, eu acho que a grande aprendizagem, né, foi isso, né, de respeito, de autonomia, de exercício de cidadania, né? E isso junta as duas questões, profissional e pessoal, né? Se sentir um ator social, eu acho que é uma coisa muito importante. Ainda mais na instância que a gente está, né? Eu acho que esse é o cerne de uma escola, né? Ser um ator social e parear no território, com as pessoas do território, valorizando, né, as inteligências locais, valorizando os movimentos locais, compreendendo as dinâmicas e procurando contribuir para o avanço disso. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Tentar fazer com que a gente tenha avanços. Teve alguns impactos no processo, né? Essa forma de nascer do projeto. E um deles foram que, assim, pelo menos 2 editais foram feitos de um chamamento para todas as pessoas, né? Embora esse seja um princípio da democracia, na hora de você negociar, né, que um profissional que está na rede de assistência, que tem sua agenda, que tem seus compromissos, ele precisa sair para se dedicar a uma outra tarefa que não estava lá no contrato dele, né, que transcende, e que muitas vezes ele vai ter que fazer isso no seu município, depois nos municípios próprios, porque ele vai ser chamado para contribuir com a questão regional, às vezes até fora da regional, se a gente precisar, né? Então, os 2 primeiros editais não favoreceram isso. Nós tivemos pessoas que vieram, pessoas que não eram vinculadas ao serviço público e que aí eu se dirigia ao serviço público e fica difícil você trabalhar o que acontece no cotidiano do serviço se a pessoa não tem isso apropriado. As negociações com o próprio gestor, embora estivesse claro, eu tomei o cuidado de ler várias vezes cada edital e ver que estava ali, que era prerrogativa de você poder se disponibilizar com horário, com viagens e tal. As pessoas talvez não tenham se atentado muito a isso. Eu acho que o desejo de participar do projeto, o desejo, né, de trabalhar com essa temática foi maior do que essa questão legal. E isso nos trouxe também, né, porque eram pessoas de fora, então às vezes o gestor não aceitava. Alguns municípios eles têm um regimento de que o seu trabalhador não pode prestar serviço em outro município, né? Então ele não pôde sair. Então o município dele não estava vivendo a questão da dengue, mas ele não pôde sair para um outro município, né? Então isso me limitou bastante. Quando eu consegui ter alguns tutores né, que já vieram, já a gente tendo falado do projeto, já tendo sensibilizado as pessoas que iriam trabalhar na rede e tal, aí ele começou a deslanchar um pouco mais. Perfeito.
E sem contar que o boca a boca é muito funcional, né? O município que foi realizando vai contando para o outro, o profissional que foi se envolvendo vai contando para o outro, aí o outro quer participar também e tal, né? Então isso também deu, eu acho que quando a gente fala em parceria, o parceiro começa na concepção, né? Então eu acho que eu traria os atores que de fato iriam ajudar para... não digo de que assim, não sei se poderíamos contribuir muito com a questão pedagógica, que assim, todo o reconhecimento para o Hospital Conceição, para a questão pedagógica, como eu já falei, do material didático e tal. Mas, como eu disse, quando você está envolvido desde o início, você vai pegando o espírito da coisa, você vai já trazendo para as negociações como é que elas vão acontecendo nos locais. Então, se cada escola pudesse ter contado um pouquinho de como eram os seus processos e poder ter aninhado isso no início, hoje foi um sucesso o projeto. Nós já tivemos acesso ao quantitativo e ao qualitativo que foi alcançado. Mas eu acho que nós poderíamos ter conseguido um pouco mais. Principalmente aqui em São Paulo, que certamente a gente não conseguiu a meta, né? Mas é por conta disso, nós tivemos que fazer algumas escolhas. E quem fez escolha se responsabiliza, né? Então, em algum lugar a gente ia perder. Acho que é por isso que eu uso tanto o avanço, né? Para não perder. Mas é por aí. Ok, Elizabeth, lhe agradeço muito. Tá? Imagina que é isso.